paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus. Chegamos ao término de mais um trimestre desse ano. É o primeiro, na verdade, né? Eu quero aqui agradecer a você que tem acompanhado as nossas lições, que tem se inscrevido no nosso canal. Eu quero, juntamente com os milhares de professores de escola bíblica dominical que há no YouTube, contribuir para que assim o seu aprendizado venha a ser melhor, né? Para que assim a sua vida espiritual venha a ser edificada em Cristo Jesus. Nós chegamos na última lição dessa revista maravilhosa, da qual foi se ensinada nesse trimestre. A última lição com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. O Novo Homem em Jesus Cristo. Esta lição será aplicada no dia 29 de março de 2020. É a lição de número 13, da qual nós iremos estar, a partir desse momento, fazendo referência. Para você se inscrever nesse canal, logo abaixo aí do vídeo, ativar as notificações, deixar o seu like aí, para que assim nós possamos alcançar mais pessoas. E também, quando eu falo ativar as notificações, pessoal, é ativar de fato todas as notificações, porque você vai receber em primeira mão todas as vezes que eu enviar um vídeo aqui no canal, você receberá um aviso de antemão. Então, quero pedir para você estar aí nos ajudando a compartilhar este canal em nome de Jesus. Como eu já falei, nós estamos na última lição desse trimestre, a lição que traz por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, verso 13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Oh, glória a Deus! A leitura bíblica em classe está registrada em João 3, verso 1 ao 16. Né? Quero pedir para que você esteja lendo, para assim ganharmos um pouco de tempo. Bom, pessoal, vamos então para a introdução. Diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? A introdução já começa com a pergunta, né? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano? Claro que não, né? É impossível, humanamente falando, nós alcançarmos a perfeição espiritual. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, olha só, o que acontece? O que aqui o comentarista está passando para nós aqui? Humanamente falando, é impossível. O homem da iniquidade, vamos dizer assim, os ímpios, é impossível alcançar a perfeição espiritual, até mesmo ficar na presença de Deus sem estar de fato a buscar a Deus. Se nós nos valemos de nossas forças, né, vamos dizer assim, e pelas nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, é aquilo que nós já estamos falando, em Jesus Cristo, o segundo Adão, o último Adão, melhor dizendo, nós não herdamos o pecado, nós não herdamos a fraqueza do pecado, nós não herdamos a falta de sensibilidade. Pelo contrário, nesse último Adão, no primeiro Adão, o que acontece? Nós herdamos o pecado. A comunhão com Deus, por mais que quisesse ser restaurada, era impossível. O homem sempre perderia o caminho e sempre perderia a direção. Mas em Jesus Cristo, este homem, ele consegue alcançar patamares maiores. Ele consegue estabelecer para si uma comunhão com Deus. Por quê?
porque foi através do sacrifício de Cristo na cruz é que hoje nós temos a salvação. Então a salvação, ela nos leva a querer buscar a Deus. É o novo nascimento. A ideologia, né, a ideia daquela velha natureza, ela vai morrer aquela natureza e uma nova natureza vai surgir. Antes você pecava e você não estava nem aí. Antes você mentia e não estava nem aí. Antes você fazia um bocado de coisa errada e não estava nem aí. Agora não. Agora se você errou, presta bem atenção. É como a palavra do Senhor diz. Se dissermos que não temos pecado, somos verdadeiros, mentirosos, o Espírito da verdade não habita em nós, né? Não podemos também afirmar que quando, a partir do momento que nós fomos para Cristo, o pecado foi extinguido, o pecado acabou. Não, o pecado ele existe, mas é como no livro de João, 1 João, se eu não me engano, diz, filhinho, não pequeis, mas se todavia pecar, sabeis que tem um advogado, a saber, Jesus Cristo. Jesus é o intermediário, Jesus é o advogado que nos defende, que defende a nossa causa. Antes, nós não tínhamos, em Adão, nós não tínhamos um defensor. Antes, em Adão, nós não tínhamos aquele que iria nos defender. Mas agora, em Jesus, nós temos aí, através do Espírito Santo, nós podemos levar uma vida pautada nas Escrituras. Podemos ter a nossa consciência limpa e saber que por mais que nós pecamos, por mais que nós erramos, se nós dobrarmos os nossos joelhos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a maldade. Amém? Primeiro tópico aí, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos. Quem se lembra de Nicodemos, né? João capítulo 3, nós vamos ver Nicodemos, um renomado mestre da lei, um renomado mestre da lei que foi ter com Jesus pela noite, né? Muitos dizem que ele foi ter com Jesus pela noite por causa que ele era uma pessoa pública e ele não gostaria de ser visto, né? Fazendo perguntas para o mestre Jesus. Outros já dizem outras coisas, mas o fato é que ele foi à noite ao encontro de Jesus, né? Aí Jesus começa a falar uma série de coisas. Olha só que coisa tremenda. Nascido não do sangue nem da carne, né? Olha aqui, ó, vou voltar aqui e diz assim, ó, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue. Jesus começou a falar para Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer da água não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos começou a embaraçar a cabeça, porque os ensinamentos de Jesus não são ensinamentos da terra, são ensinamentos do céu, né? É aquele que assiste diante de Deus, né? Então, quando ele fala, em verdade te digo, se você não nascer da água e da água não pode ver o reino do céu, como assim? Né? Nicodemos, sendo mestre da lei, sendo uma pessoa extremamente estudiosa, não vê resposta para aquela fala de Jesus. Aí ele, num ato ali de curiosidade, talvez, ou de palpite, ele vira e fala, Senhor, mas poderá um homem voltar no ventre da sua mãe sendo velho? Ele não estava entendendo. Jesus estava falando do nascimento, do batismo das águas, né? Jesus estava falando do novo nascimento, da nova aliança, né? O apóstolo João afiança que o novo homem, Cristo, é antes de tudo uma criação espiritual. Veja bem, é uma criação espiritual, ela não é gerada nem de sangue nem de carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através do mérito de Jesus Cristo. É como eu estava dizendo agora há pouco. Então, o que acontece? Nós podemos, como a pergunta foi feita lá no início, né, é possível alcançar a perfeição nesta vida? Não. Sem Jesus, não é possível alcançar no ponto de vista humano, mas a todas aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, é possível sim alcançar uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida espiritual, uma vida devocional, através de Jesus Cristo, através não de obras, mas através de Jesus Cristo. Né? Então diz aí, ó, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é um milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, a comunhão plena com o Pai. É como se a água levasse aquele velho homem e surgisse um novo homem. Quando esse homem surge, ele nasce com características específicas do céu. Ele nasce com umas características exclusivas que é só dada, é como se fosse um selo. É dado
diretamente dos céus para essa pessoa, é dado diretamente de Deus para essa pessoa. É por isso que para se entender coisas espirituais é preciso ser espiritual, porque ela se discerne espiritualmente. Né? É por isso que quando alguém vai à frente, aceita Jesus e começa a servir ao Senhor, se batiza, vai às águas e ela experimenta um arrependimento, é por isso que nós vemos que de fato essa pessoa passa a fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque ela é uma nova pessoa, é um novo homem, é uma nova mulher. Né? Então isso é importante. A salvação em Cristo gera um novo homem. A salvação em Jesus gera arrependimento, gera satisfação, gera uma vida plena. Né? Vamos aí, segundo, nascidos de Deus. O nascimento do povo, do novo homem, é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica aceitação pela fé, ou seja, você só pode aceitar esta fala se for através da fé. Não, o que é a fé? A fé é você ter a certeza que você está descendo aquelas águas, mas quando você levantar, não é mais aquela velha natureza que vai passar a dominar. Mas agora quem vai mandar é uma nova natureza. Essa natureza, ela respeita a voz de Deus. Essa natureza agora, ela observa a lei de Deus. Ela se atenta para a lei de Deus. Ela se atenta para a palavra de Deus. Ela é sensível à voz de Deus, porque foi lhe dado fôlego diferente. Foi lhe dado um fôlego espiritual, né? Ela nasceu de Deus, ela nasceu do Senhor. O Senhor trouxe vida, o Senhor soprou sobre ela as suas leis, o Senhor soprou no seu coração a sua bendita palavra. É como o salmista diz, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então isso só é possível quando nascemos em Deus. Quando nascemos de homem e de mulher, e não experimentamos o nascimento em Deus, que é o batismo pelas águas, nós não estamos aptos a ver coisas maravilhosas, né? Então, nascidos da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, se devidamente observado. Simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual recebe como Salvador e Senhor. Então, a única maneira de se receber o batismo e o batismo for válido para esta pessoa é quando ela crê de todo o seu coração, é quando ela se arrepende das más obras, porque o batismo nada mais é do que remissão de pecados. Né? Eu estou me batizando, eu estou me policiando. A partir de hoje eu serei um homem, uma mulher. A partir de hoje eu serei uma nova pessoa, serei uma pessoa de Deus. Eu vou querer a característica do Senhor, eu quero ter a personalidade de Jesus. Né? Então tudo passa a mudar na sua vida. O quarto subtópico diz assim, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. É aonde eu estou falando. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós passamos a compreender coisas espirituais, porque nós não só nascemos da água, mas agora nós nascemos do Espírito também. Né? Agora o batismo com o Espírito Santo nos selou. Agora as verdades bíblicas elas vão ficar estampadas para que nós possamos compreendê-las. Né? A síntese do tópico primeiro é: o novo homem não nasce de sangue nem de carne, mas de Deus e da água do Espírito. Né? Então olha aí, segundo tópico diz assim, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Isso é uma característica verdadeira, né, irmãos? Quantas pessoas outrora praticavam mal, outrora era o próprio Paulo, né, que antes era Saulo, de perseguidor da igreja, passou a ser um apóstolo, passou a ser um discípulo, melhor dizendo, ser um apóstolo de Jesus Cristo, passou a ser uma pessoa extremamente usada por Deus, foi uma das maiores autoridades no que diz respeito à palavra de Deus naqueles tempos, e se tornou apóstolo dos gentios. Né? Antes era perseguidor, mas isso só foi possível através da morte de Cristo, através da regeneração, através do batismo nas águas,
do batismo do Espírito Santo, através de uma nova vida espiritual, através de uma vida santa, através de uma vida devocional. Ó, o primeiro subtópico diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente mentorais, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Isso é uma verdade, né, irmãos? Você já pensou se a salvação fosse por obras? Existem tantas ONGs, tantas outras religiões que também fazem o bem. E se a salvação fosse por mérito assim desse tipo, por obras, muitas pessoas seriam salvas e outras pessoas seriam deixadas, né? Então, não é por obras, não é por méritos humanos, porque nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam, verdade, elas não têm o poder de nos salvar, né? Não têm o poder de dar a nós a salvação. O segundo subtópico diz assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhes concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status justo, concede para esta pessoa um novo nascimento, um novo estilo de vida. A sua situação passa a ser diferente. Deus pega todo o seu pecado e joga no mar do esquecimento, porque agora você é um novo homem, você é uma nova mulher, um novo jovem, né? O terceiro subtópico diz assim: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Pasme, há pessoas que estão indignados quando se fala que uma pessoa que foi traficante, assassinou, ela recebe o perdão de Deus. Tem pessoas que ficam abismadas, como pode? É porque o amor de Deus não é igual ao nosso, né, irmãos? Se nós fôssemos parar para pensar, nós somos seres de fato miseráveis, né? Nós precisamos da graça de Deus. Haja vista que, como ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus, ele foi salvo, né? A síntese do tópico segundo é: o novo homem foi justificado pela fé. Então, a única maneira deste homem alcançar a salvação é pela fé. Não tem outra maneira, né? Então, olha aí. Terceiro tópico: a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura perfeita de varões. Eu quero dizer para você que a perfeição ela se dará quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Aí o nosso corpo será trasladado e assim nós alcançaremos a plena e perfeita vontade de Deus. Seremos de fato seres espirituais totalmente perfeitos. Nesse percurso, nós ainda somos pecadores, nós ainda erramos, nós ainda perdemos muita coisa diante de Deus. Então, mas o que nos justifica é a busca constante. Tem pessoas que falam: eu não sou perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Isso é importante. É importante frisar isso. Você pode não ser perfeito, mas se você está buscando a perfeição com Deus, você já está apto a receber a salvação, né? Então, olha só, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como um justo, mas também como um santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Um ponto importante: o que é a santidade? A definição legal de santidade seria separação. É uma pessoa que se separa do mundo para viver uma vida para Deus. Ele muda radicalmente o seu contexto social, ele muda radicalmente a sua cultura social para agora ser um instrumento de Deus, ser um servo de Deus, ser uma pessoa diferente das demais, né? Então olha aí, o segundo subtópico diz assim, ó: a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura perfeita do Filho de Deus. É o que nós estamos falando.
né? Pode ser que ainda nós não tenhamos alcançado essa estatura de perfeitos, né, santos, mas é importante que nós estejamos no percurso, é importante que nós estejamos no caminho, é importante que nós estejamos buscando a santidade, é importante que nós estejamos cada dia procurando nos policiar, cada dia. Você pecou, vai lá, dobra os teus joelhos e peça o perdão do Senhor. Isso é importante. Né? Eu fiz tanta coisa, não, mas se você foi lá e arrependeu de todo o seu coração, o Senhor vai te perdoar. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. É importantíssimo que aqueles que estão buscando a Deus, que estão buscando perfeição diante de Deus, estejam de fato relacionados à palavra de Deus, como oração, leitura da palavra, jejum, como busca constante, evangelização, tudo aquilo que está ligado ao evangelho, essa pessoa precisa adotar para a tua vida. Ele é um novo homem, ela é uma nova mulher. E isso vai dar força, isso vai dar firmamento, vai dar consistência, né? E terceiro aí, ó, a santificação é a vontade de Deus no novo homem, né? Deus, quando chama o homem para a santidade, Deus, quando chama o homem para o novo nascimento, sem sombra de dúvida, a vontade dele é que você seja santo. A vontade do Senhor é que você seja perfeito, é que nós sejamos santos, é que nós nos abstemos das coisas, das paixões dessa vida, das concupiscências dessa vida e passamos a viver de fato uma vida separada, com a mente de Cristo, com a vida de Cristo em nossa vida, né? Então, é importante, ó, a decisão, pois, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação, porque é uma coisa, irmão, que tem faltado nos púlpitos da igreja. Nós temos muitas palavras motivadoras, muita palavra de autoajuda, né? E estamos nos esquecendo da palavra de Deus. Se alguém quer saber de autoajuda, né? Compra livro, né, de autoajuda, vai ajudar. Né? Agora, o tempo não é de tempo de ficar falando de prosperidade, disso, daquilo. Você pode falar? Pode, mas você tem que se atentar para a salvação das pessoas. Tem que se pregar a santidade, tem que se pregar a separação, por mais que seja difícil, por mais que ainda não tenhamos alcançado tamanha perfeição. É uma vergonha, irmãos. Nós chegamos no século, em pleno século XXI e está vendo uma enxurrada de blasfêmia, uma enxurrada de heresias, aonde só favorece o homem, só favorece a igreja, só favorece as pessoas. Não, irmão, não é assim não. Essa doutrina antropológica tem que acabar. Nós temos que pregar a santidade. As pessoas precisam ser santas. As pessoas precisam conhecer a santidade de Deus. É isso que nós precisamos atrair para nós. É isso que nós precisamos buscar, a santidade, né? Então eu quero resumir com os irmãos aqui que quando nós vamos a Jesus Cristo, as coisas têm a tendência de mudar. A tendência não é ficar a mesma coisa, a tendência é Jesus vir e fazer, moldar este vaso, é transformar esta pessoa, é fazer dela uma nova pessoa, né? Que isso fique claro, né? Que o colega professor ou o colega aluno possa ver essa verdade e possa se policiar, se separar do mundo, né? Das paixões dessa vida. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é uma luta constante, mas Jesus venceu, né? Humanamente falando, Jesus na lição passada, né? Jesus viveu entre os homens, né? Mas ele não se contaminou, ele não se deixou levar pelo pecado. Ele não veio para pecar, ele veio para se oferecer, ele veio para se doar, né? A mesma coisa somos nós, a partir do momento do novo nascimento, nós temos que nos policiar, nós temos que procurar vigilância. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a você que acompanhou até agora essa videoaula. Quero pedir para você curtir esse vídeo, né? Se inscrever neste canal e compartilhar e deixar um comentário. Forte abraço e esperamos vocês nas próximas lições, em nome de Jesus.